Hello, de dia chegou, minha gente. Gente, eu vou fazer aqui a leitura de mais um texto do Silvio Albuquerque. Ele me mandou esse texto justamente na véspera de Natal e eu só tive condições de fazê-lo aqui neste momento. E é uma abordagem sobre o nascimento de Cristo, mas completamente relacionado ao que nós estamos vivendo hoje. Algo que, inclusive, eu já tenho trazido aqui para o canal. O título desse texto é Cristo voltou. Observando os fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, fica fácil perceber que estamos em uma grande ebulição, onde forças antagônicas estão utilizando suas armas para aprisionar ou libertar de forma definitiva a humanidade, ou seja, a luta do mal contra o bem. O mal utiliza uma arma muito letal, o medo, enquanto a luz utiliza a arma mais imbatível e poderosa de todas, o amor. Como o mal sempre se utiliza da mentira, da falcatrua e da desonestidade, arquitetou uma trama para poder burlar o processo de escolha do representante maior da nossa nação, colocando em prática, da forma mais burlesca que se possa imaginar, um plano maligno, abraçado também pela prostituta do apocalipse, a mídia, de forma a colocar no poder um fantoche do sistema. Em qualquer lugar onde a justiça estivesse calcada na verdade, todos seriam devidamente enquadrados e perderiam o direito à liberdade. Mas infelizmente não foi o que ocorreu. Fomos surpreendidos por um resultado para lá de estranho, onde o nosso lado, que era seguido por multidões incalculáveis, perdeu para o outro lado, que só tinha seguidores virtuais. A princípio ficamos atônitos, choramos e uma letargia abateu sobre todos nós diante de tão grosseira falcatrua. Era esperado que isso acontecesse devido às tramas e tramóias que foram sendo desenroladas ao longo dos anos, mas mesmo assim ficamos incrédulos. O baque aparentemente final ocorreu no dia 30 de outubro, onde passamos a noite mais longa de nossas vidas. Mas foi só o dia raiar que saímos da letargia para a atitude de lutarmos pacificamente pela verdade e pela nossa liberdade. Um movimento que começou com os caminhoneiros no dia 31 de outubro foi tomando corpo e já no dia 2 de novembro, multidões se aglomeravam em frente aos quartéis de todo o Brasil, clamando pela reposição da verdade e da eliminação do sistema maligno que já destroçou diversas nações mundo afora. A partir daí, milhões de patriotas incansáveis estão diuturnamente gritando a plenos pulmões por justiça e liberdade. O lado negativo da força imaginava que à medida que o tempo fosse passando, os ânimos iriam sendo aplacados, todos perdessem a esperança e aceitassem o resultado. Ledo engano. Por mais incrível que pareça, quanto mais o tempo passa, é perceptível em todos que estamos participando deste movimento patriótico que ele só vai parar quando a vitória chegar. Não importa o tempo que dure. Será que se tivéssemos ganho o embate, não seríamos como sempre, patriotas apenas de 4 em 4 anos? Será que não deixaríamos de ser vigilantes com a política e com os políticos? Será que em breve não poderíamos ir sendo mais uma vez ludibriados por esta ideologia nefasta e nossos filhos e netos teriam que travar novas lutas para não serem escravizados? Abre aspas. Deus escreve certo mesmo nas linhas tortas das nossas vidas. Tudo que provém do divino é reto, perfeito e útil para nós, mesmo que às vezes não nos pareça agradável à primeira vista. Lembre-se, Deus só faz o melhor, fecha aspas, citação de Elisa Salles. Toda essa luta, em todo esse tempo, acendeu no povo brasileiro o verdadeiro patriotismo. Percebemos que somos pessoas do bem, que não existe separação entre negros e brancos,
homossexuais e heterossexuais, sulistas e nordestinos, entre homens e mulheres, entre os seguidores das diversas religiões, etc. Ou seja, percebemos que somos um só povo e uma só nação. Por fim, percebemos que o amor crístico agora está em nós. Ele voltou dentro dos nossos corações. Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Bom, nós temos aí ao longo desses últimos praticamente 2 meses, desde que toda essa situação se consolidou. Peraí, tá, gente? Tem uns nós aqui que eu preciso resolver. Vamos lá. Desde que essa situação, né, se colocou diante de nós, né, nós temos aqui praticamente só abordado este tema, mesmo em textos ou áudios que eu traga para cá e que não diretamente fale do tema, eu me sinto sempre imbuída a trazer essa questão. Por quê? Hoje, passados quase 60 dias, eu olho para trás e digo assim, rapaz, realmente, eu tenho que dar o bracinho a torcer. Tinha que ser exatamente do jeito que foi, do jeito que é. Porque senão nós continuaríamos vivendo na manipulação. Vamos supor que o verdadeiro resultado saísse no primeiro turno, que a gente sabe qual foi. Iam ser 4 anos de inferno na cabeça desse homem de novo. Eu sempre disse assim, com tanta gente jogando contra, em 4 anos ele fez tanto, imagina se esse homem puder governar, o que é que ele não vai fazer? Pai amado, vai ser lindo demais. Só que a questão é muito mais profunda, é um sistema, é uma matrix, um sistema de controle, de luta pelo poder, para se escravizar toda uma humanidade. E eu vou dizer mais. Como o brasileiro sempre foi tido como um pateta, um paspalho, eles acharam que aqui seria fácil. Eles só não contavam com a astúcia. Não vou dizer do Chapolin, mas eles não contavam com um plano divino. E eles não contavam que havia um brasileiro, né? Um homem, né? Um espírito, um bravo lutador que encarnou aqui e que se embrenhou aí pela política e em 2018 se candidatou a presidente e ganhou. E ao ganhar levou com ele uma multidão. E ele, porque tem gente que, eu vejo muita gente, né, falando da coisa do ídolo, disso, daquilo outro, porque o povo, realmente o povo ainda precisa aprender a lidar com isso, no sentido da idolatria, mas o que eu vejo, o que é o presidente para mim? Ele é a representação daquilo que eu almejo para a nação, para a população, para a humanidade. Ele é aquilo que ele é, e eu gosto de gente que é o que é, porque eu detesto gente fresca, rebuscada e personagem. Cheia de dedos. Ai, porque não, pai, como você fala? Ai, mas você fala isso. Falo sim, eu falo. O que eu sou aqui, eu sou fora daqui. Eu sou isso aqui mesmo. Quem me conhece sabe como eu sou. Essa coisa de ficar, sabe, julgando o cara por coisas que não tem absolutamente nada a ver, porque a função dele ele cumpre com mestria. Como eu disse, né, no texto da Tarciana, o que esse homem fez, especialmente na fraudemia, ele evitou que milhões fossem para a miséria. Ele deu visibilidade e identidade para as pessoas. Depois que eu assisti o vídeo, depois eu falei, gente, você poderia ter falado tantas outras coisas, que é tanta coisa para falar que acabou passando. Mas você vê, tinha gente, quantos milhões de brasileiros que sequer tinham conta em banco? Conta, isso é básico. E passaram a ter por conta da fraudemia, por conta do auxílio emergencial. Mas vamos lá, para não sair aqui do contexto do texto do Silvio. A luta é do mal contra o bem. É das trevas contra a luz, porque o bem não briga com ninguém, a luz não briga com ninguém. Onde a luz chega, ela ilumina. Ela arrebenta com a escuridão. A guerra é deles contra a luz. E a arma deles sempre foi o medo.
E na hora que as pessoas perceberam que elas não precisavam ter medo porque elas são maioria, nós somos maioria, o jogo começou a virar. O presidente não postou aí um joguinho do Mario Bros, né? Invertido, o jogo começou a virar. Essa inversão nos fortaleceu. Essa inversão fez com que as pessoas entendessem que sim, o poder emana do povo. Que sim, o momento de ir para a rua é agora. Não é daqui 4 anos fazendo oposiçãozinha meia boca, porque nunca existe. Como eu disse em outro vídeo, o único governo que sofreu oposição no país foi o governo do Biruliro. Só. No dia que ele sentou a busanfa dele lá na cadeira, com todo o respeito, presidente. No dia que ele sentou naquela cadeira, foi oposição até hoje. Foi o único. Não tem oposição. Onde é que já se viu oposição em plano de poder? Não, mas não tem que, tem... mas aceita. A gente aceita uma derrota quando ela é limpa. Como frases que rolaram por aí. Aceite seu filho aceitar uma derrota, mas antes de tudo, aceite seu filho a lutar contra uma injustiça. E é isso que nós, brasileiros de bem, estamos fazendo. Agora, se tem gente que é pamonha e que aceita ser ludibriado, aí é um problema seu. Não queira que os outros sejam tão pamonhas quanto você, embora eu adore uma pamonha. Mas não é o caso. Por passividade, por covardia e por zona de conforto, eu tenho que aceitar ser roubada? Porque você acha que tá tudo bem? Não é assim não, eu tô fugindo um pouco do contexto do texto, mas eu volto. Não é assim que a coisa funciona não, amiguinho. O buraco é bem lá embaixo. E sabe qual é a questão? O mal sabe que já era para eles. Porque a maioria do povo é um povo de bem. Titia bate nessa tecla há muito tempo. A alma humana é boa, 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 a alma humana é maravilhosa. E o povo brasileiro é um legítimo representante dessa bondade de alma. Você pode rodar o mundo. Duvido que o povo brasileiro não seja visto como um povo amoroso, gentil, hospitaleiro. Graças a Deus, essa imagem do capiroto que fizeram, né? Questão de alimentar lá fora e mesmo aqui dentro, porque muito brasileiro tinha vergonha de ser brasileiro, está ruindo. O Brasil é exemplo para o mundo hoje de como se fazer uma manifestação ordeira, pacífica. O Natal do dia 24 foi regado em todo o país, nos QGs, né, em frente aos tiros de guerra, aos comandos militares, totalmente regados a amor, a compartilhar, que é o que tem acontecido, só ficou ainda mais claro. Engraçado, às vezes eu tenho a sensação que certas coisas têm que acontecer para ficar aquela marca mesmo emblemática. Então, assim, tudo que aconteceu ao longo de 50 e tantos dias, na noite de Natal, aquilo é como se aquilo se... Eu não vou saber explicar, mas como se consolidasse. Pessoas, né, distribuindo sorrisos, amor. Vem pra cá, outra coisa que a titia não pode deixar de falar, que a titia é linguaruda. Eu tô tão cansado. Eu não aguento mais. Eu tô tão triste. Mas tá com a bunda sentada no sofá de casa. Não tem gente no QG que esteja nesse sentimento. Não tem. Não é que não tem, até tem. Mas estando lá, a energia é outra. As maiores reclamações são de quem está do lado de fora. Cacilda, mas será que não dá nem para ser útil nessa hora? Ao invés de despejar tua reclamação e querer contaminar quem está lá, tenta fazer um trabalhinho interno. O que essa situação toda está tentando te ensinar há mais de 50 dias que você ainda não percebeu? Será que não é hora de você virar o teu jogo? Será que não é hora de você colocar a tua fé em ação? Será que não é hora do Cristo voltar dentro de você? O que é o Cristo? O que é a cristicidade que eu repito feito uma gralha? São essas virtudes do compartilhar, do amor, do respeito, da aceitação. Uma coisa importantíssima aqui do texto.
Nunca teve. Eles nos dividiram, né, em todos os sentidos. Hétero contra homo, negro contra branco, pobre contra rico. Já começa o que é pobre, o que é rico. Já começam os conceitos distorcidos. Homem contra mulheres. Homens contra mulheres. Essa porcaria dessa divisão que sempre nos desuniu. É o que eu falei no outro texto. Um povo desunido é um povo enfraquecido. Eles conhecem a alma humana, eles são ardilosos. Eles sabem, eles têm institutos de engenharia social, onde eles injetam milhões, quiçá bilhões, para estudar a alma humana e armar toda essa manipulação através de novelas, através de filmes, através de noticiários, entretenimento, através de referências, né, de famosos e pessoas aí para deixar todo mundo retardado. Aí usam um cara, um biólogo, com todo respeito aos biólogos, para falar de um vírus, eu vou usar a palavra que eu uso, fraudemia, como se o cara fosse o bambambam. Hoje a gente sabe que o cara levou quase 400 mil para fazer aquela palhaçada toda. Mas são as referências. Não, porque fulano falou. Não, porque eu tenho que tomar 12 doses de Nina. Vai lá, tá aí explodindo na Europa. A quantidade de... Eu nem vou entrar muito no mérito da questão, porque eu sei que tem muita gente que foi obrigada a injetar essa porcaria no corpo. E o que eu, sinceramente, desejo é que o quanto antes, até o acesso, né, às medbeds, a tecnologia de ponta que vai ser liberada, venha para ajudar as pessoas que se viram forçadas, né, para não perder emprego, enfim. Filhos, vou falar de novo, que eu sempre falava disso, filhos desnaturados que obrigaram seus pais a se vacinarem, idosos. Se você não se vacinar, você não vai ver seu neto. Falta de meter a mão na cara de um cidadão desse. Quantos casos eu ouvi de pessoas que tinham amigos, que tinham conhecidos e parentes. Márcia, meu tio nunca teve problema de saúde, estava super bem. A filha fez tomar a vacina para não... Adivinha o que aconteceu? Vocês também têm, viu? Responsabilidade. Vocês têm responsabilidade. Mas tudo bem, vamos voltar para o texto. Porque aí já começa a fazer um bololô. O mal sempre se utilizou do recurso do medo. Só que apareceu uma pessoa que um belo dia nos disse assim: ah, se vocês soubessem a força que vocês têm, vocês são capazes de mudar o mundo. Talvez quando ele disse a gente não captou, mas essa frase foi muito reverberada nos últimos dias. E à medida que estas manifestações legítimas, democráticas, pacíficas, ordeiras, foram dia após dia se consolidando, o povo entendeu o que ele quis dizer. E ele disse uma coisa que lá atrás, o aniversariante do Natal, né? Mais uma vez, independente de data, tá, gente? Data pouco importa. O que importa é o que este ser espetacular veio fazer neste planeta e fez. Lá atrás ele disse: vós sois deuses. Quando ele renasce, o importante é que nasça em nós esse sentimento de que nós somos deuses, sim, e de que nós podemos tudo, desde que nós queiramos, desde que nós burilemos, né, as nossas limitações, burilemos as nossas imperfeições, perdão, desde que a gente supere as nossas limitações. Ele veio nos mostrar que tudo isso é possível. Ele precisa renascer todos os dias dentro de nós. Quando a gente abre o olhinho de manhã, a nossa conexão é com o nosso eu superior e é com este ser fantástico. E com tantos outros, né? Cada um, logicamente, né? As pessoas têm os seus amigos espirituais, os seus mentores, amparadores e guias, e tem mais é que se conectar. Mas não dá para negar que Jesus é uma figura central, de suma importância, porque ele esteve aqui. O que eu acho bacana é que quando você fala de Jesus, ele esteve aqui,
Ele se fez homem. Maria esteve aqui, se fez mulher. Maria Madalena se fez mulher. São seres de uma envergadura espiritual imensa, gigantesca, e que aceitaram vir em missão, ensinar a humanidade. E vieram. Ele, para mim, é a maior autoridade moral, espiritual que aqui esteve. Aquela passagem da pedra, aquilo é muito marcante. Não só pela frase que ele diz, dentre vocês aqui, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Mas, mais do que isso, o que ele disse para ela? Se eles não te condenaram, eu não te condeno. A profundidade das lições do mestre. É algo que nós, de alguma forma, já trazemos na nossa alma, porque ela é boa. Nós temos ele dentro de nós, porque nós somos um com a fonte e ele também é a fonte. Esse Natal festejado em tantos QGs, o Silvio é uma dessas pessoas que passou o Natal no comando militar do Nordeste. Conheço pessoas que passaram aqui no Sudeste, outras no Sul, e que me relataram exatamente a mesma coisa, o mesmo sentimento, a mesma alegria, o mesmo amor compartilhado, a mesma certeza de que as coisas estão caminhando para o seu desfecho. E, gente, eu diria mais. Eu acho que esse movimento todo em frente aos QGs não é tanto uma questão interna, porque interna a gente já sabe que foi definido, está aí, diário oficial, só rodando o decreto. É muito mais uma questão externa. E eu digo uma questão externa, não só do ponto de vista político, mas muito mais de exemplo. O Brasil é exemplo para o mundo. Povos antes subjugados estão se levantando porque estão vendo no Brasil o exemplo, o caminho de como realizar isso pacificamente, amorosamente. Agora inventaram pegar um cara com uma bomba, né? Que ia explodir tudo e que, obviamente, era patriota. Vocês pensam que vocês enganam quem? Patriota é pacífico. Eu já falei, pode botar blusinha verde e amarela que não quer dizer nada, porque patriotismo não é camisa. Patriotismo é isso aqui, ó, é aqui dentro. Aquele dia que fizeram aquela palhaçada, aquele monte de black box na rua, alguns vestidinhos de amarelo, durou uma noite, por quê? Vocês são capazes de ligar Lé com Cré para entender o que aconteceu? A coisa tá rolando há muito tempo, povo de Deus. Se nós que estamos aqui na base, a gente enxerga, imagina quem está no topo. Imagina as autoridades, as forças, o presidente. Acho que eles estão moscando, né? Eu acho engraçado que o pessoal começa a disseminar a informação. Ai, porque tá acontecendo isso? Ah, tá, você, o bambambam, tá sabendo de tudo isso e quem deveria saber não sabe. Gente, no dia 30 de outubro, no dia 2 começou, né? Mas, aliás, eu diria assim, nós no fundo já sabíamos que o risco disso acontecer era gigante. Hoje, quando eu olho e vejo e falo, Cacilda, tinha que ser assim mesmo, porque o que houve de faxina, o que traíra foi pego, o que gente se revelou, que máscara caiu, o que pessoas se uniram verdadeiramente, que aí é a parte, né, mais bacana disso tudo. O que está legitimando esses movimentos tinha que ser dessa forma. Muitas pessoas estão se redescobrindo na sua fé. Eu acho que não tem nada mais importante na vida de um ser humano. Eu sempre vou bater na tecla da fé.
Eu sempre vou bater na tecla da confiança. Por mais que a gente viva uma situação física, material, 3D, o que sustenta é a fé. É o salto de fé do Indiana Jones, sempre vai ser a referência para mim. É meter o pé. Porque Deus não vai deixar de colocar o chão. Essa fé nunca foi vivida de forma tão intensa, tão profunda como nesses últimos tempos. O contato entre gerações, idosos, crianças, jovens. A gente falava até bem pouco tempo atrás que a molecada de hoje não respeita ninguém, que ninguém respeita os mais velhos. Olha o que a gente está assistindo. A igualdade. Pessoas, né? Ai, de raças diferentes. Que raça diferente? Tu é algum ET, por acaso? Mesmo que você seja, nesse momento você está humano. Raça é humana, criatura. Negros, brancos, orientais. Gente, tá cheio de gente aqui, venezuelano, argentino, gente que viveu aí esses horrores e que estão aqui nos apoiando. O que vocês acham que é isso? E isso é Cristo. É Ele dentro de nós. Jesus foi o homem que se corporificou aqui. A consciência Sananda. Sananda é o Cristo planetário. É essa cristicidade, por isso que eu falo de cristicidade, todas essas características, vamos dizer assim, né, que tornam um ser crístico, é que nós estamos trabalhando nesse momento. Esse, né, Jesus voltou, muita gente lamentavelmente espera fisicamente, vocês vão se decepcionar. Essa é a minha visão. Ele não volta fisicamente, mas espiritualmente ele sempre esteve aqui. A gente sabe disso. E toda vez que você respeita, que você ama, que você acolhe, que você ajuda, que você ampara, que você, toda vez que você conforta, que você estimula uma pessoa, que você dá a ela um motivo para ela acreditar, é Cristo que está agindo, é a cristicidade que age por você. Você é um instrumento crístico. Por isso que eu digo, não permita que ninguém te faça se sentir menor do que você é. Nós somos muito para Deus. E eu volto a repetir. Se isso aqui não valesse nada, o nosso planeta, nós como humanidade, nós não estaríamos no centro de uma batalha espiritual entre forças da luz e os coisas mandados das trevas. Não, você não disputa o que não tem valor, eu já disse isso. Você não disputa o que não tem valor. E nós estamos no centro dessa disputa. Esse movimento aqui que o Silvio falou, né? No dia 30 houve aquele baque, no dia 31 já havia movimentação dos caminhoneiros e a população já começava a se movimentar. No dia 1º o presidente veio a público pela primeira vez com aquele sorriso lindo, bonito, corado, dizer: nossos sonhos estão mais vivos do que nunca. É uma honra, né? Ser o presidente de 50 e tantos milhões de brasileiros. Virou as costas, pleno, belo e formoso, e foi embora enquanto a imprensa parecia demônios se debatendo, perguntando se ele não ia reconhecer a falcatrua. E ele nem aí para nada. Isso foi no dia 1º, no dia 2 os QGs estavam lotados. E a partir daí não esvaziou mais. Porque não importa a quantidade de pessoas que estão lá, importa que elas estejam. Isso é o que importa, que elas estejam. E elas estão. Quem sabe, né, esse vídeo aí subindo já não seja mais necessário. A gente está nesse compasso de espera. Então, esse movimento rápido da população também foi fundamental. Essa consciência foi fundamental. O texto do Vital, o áudio do Vital falou de ciência com consciência. Eu abordei muito a questão da consciência com a ciência, né? A ciência, o estar ciente das coisas.
e o povo brasileiro, muito rapidamente, esteve ciente do que era necessário fazer. E se não fosse desse jeito, gente, isso aqui, ó, de 4 em 4 anos, que é o que a grande massa faz, acabamos de sair do exemplo, Copa do Mundo. De 4 em 4 anos o povo põe bandeira, o povo põe camisa, fecha estabelecimentos, mas não fecha estabelecimento para o funcionário para a porta do quartel. Isso ia continuar acontecendo. Provavelmente não seríamos vigilantes. Essa consciência, né, de estar no pé de quem se coloca lá, embora mais uma vez eu reitero aqui, o GESARA está em fase de implantação. E quando eu falo GESARA, eu não estou falando só disso aqui não, tá? Porque o povo gosta de confundir. GESARA é uma lei global. E entre as suas premissas, a destituição dos governos. Então, a gente sabe que a nível governamental, de governança, muito vai mudar. Mas foi importante para que a gente se atentasse para isso. Será que em breve não poderíamos ir sendo mais uma vez ludibriados? Claro que sim. E aí lá na frente quem teria que lutar? As futuras gerações, se é que elas lutariam, se é que elas não estariam num nível de doutrinação muito maior. Porque que geração é a nossa? É a geração que viveu 64, ou é a geração que tem pais ou avós que viveram 64, que sabe que não foi nada daquela palhaçada que eles pintaram aí na história. É a geração que cresceu aprendendo a respeitar pai e mãe. É uma geração que não foi doutrinada ideologicamente. A nossa geração é diferente. Talvez a minha seja a última nessa questão, não sei. As próximas estariam completamente imersas nessa ideologia, nessa palhaçada, para usar logo um termo. Será que eles lutariam pela liberdade deles? Veja como até essa ficha caiu agora. Veja como até isso tinha que ser na nossa mão. Não porque nós somos heróis, nada disso, mas porque nós temos condição de fazer. Nós temos a consciência, nós temos a garra, a fé, nós temos a inteligência, nós temos todas as condições de fazer o que nós estamos fazendo agora. Tinha que ser conosco, com essa geração. Essa citação aqui, né? Deus escreve certo, mesmo nas linhas tortas das nossas vidas. Tudo que provém do divino é reto, perfeito e útil para nós, mesmo que às vezes não nos pareça agradável à primeira vista. Lembre-se, Deus só faz o melhor. Na contabilidade do universo, não tem erro. Se eu estou vivendo essa situação aqui, filhinha, seguinte, nós tentamos. Mas você insiste em permanecer batendo cabeça, então nós somos obrigados a colocar uma situaçãozinha aí para você acordar. Mundo de terceira dimensão é pelo amor ou pela dor. Geralmente a gente ainda prefere uma dorzinha, por isso que eu falo, o ser humano parece até que é masoquista. Às vezes não é isso, né? Às vezes é missão. Nem tudo é resgate ou é karma, pode ser missão. Pode ser uma lição que eu já tenho aprendido em outra vida, mas pode me provar mais uma vez que eu quero ver se eu aprendi mesmo. Deixa eu ver se eu sou... Deixa eu ver se eu realmente validei a lição. E aí vem de novo. Embora esta seja uma lição, no meu entendimento, não é só uma... É óbvio que não é só uma questão individual, é uma questão coletiva. E talvez eu esteja passando por isso porque eu já passei, eu já aprendi. Mas talvez eu precise, como compromisso, transmitir o que eu aprendi para outras pessoas. A coisa da confiança, a coisa de acreditar, a coisa de cocriar, a coisa da fé. Que é tudo subjetivo. Só que as pessoas se esquecem que tudo é construído no subjetivo. Até um prédio. Se o cara não tem a ideia de como vai ser o prédio, se ele não formata aqui, ó, no pensamento, aquilo não vai sair. Então é muito fácil abrir a boca e dizer, você fala demais de fé, porque você só fala disso. Eu falo do que eu quero e do que eu sei, e do que eu vivo. E eu sei. Mas sem a menor sombra de dúvidas de que é a fé que está sustentando isso. Até porque o chefe também é uma pessoa ligada, né, à fé. O presidente também é um homem de fé. A primeira-dama é uma mulher de fé. E isso é maravilhoso. Porque a egrégora formada é gigantesca. Independente de religião, porque não tem essa separação, nem na religião, em setor nenhum. Isso foi uma palhaçada que inventaram.
Deus sempre faz o melhor. Ele sempre nos dá as oportunidades. Às vezes a gente que acaba desperdiçando. Então, assim, toda essa situação, sem sombra de dúvidas, mais uma vez, reacendeu em nós algo que a gente... Se é que a gente teve um dia o patriotismo, se a gente teve, nunca chegou perto do que a gente está vendo agora. Esse patriotismo legítimo da pessoa largar a bandeira nas costas, se abraçar com a bandeira, beijar a bandeira com respeito, sabendo que isso aqui, ó, é a nossa casa, isso aqui é o nosso lar. Como alma encarnada que eu sou, eu escolhi vir para cá, para essa terra. Seja por missão, seja por resgate, não importa, eu estou aqui. E é aqui que eu sou o meu melhor, e é aqui que eu faço o meu melhor. É aqui que eu dou o meu melhor. Eu honro essa pátria. Eu honro essa bandeira. Eu honro o chakra planetário. Eu honro o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu colaboro para ela. Eu colaboro para ela todas as vezes que eu sento aqui nessa cadeira para vir falar para vocês. Mesmo que o texto não fale diretamente do assunto, eu sempre trago uma ou outra situação para esse lado. Textos como esse, obviamente, já falam mais diretamente. Aí é que eu falo mesmo. Porque cansa ver gente... Eu não digo desanimada, porque a pessoa tem o direito de estar desanimada, mas cansa ver gente que quer desanimar os outros. Isso é muito chato. É bem trabalhinho de trevoso. Bem coisinha de curva de rio mesmo, de marmitinha de trevoso. Ixi, Maria. Pós-graduado, doutorado, MBA em marmita, em fornecimento de marmita para trevoso. É o que eu falo. Você tem todo o direito de não acreditar. Tá tudo beleza, mas não fica jogando o teu veneno pra cima dos outros. E vocês que porventura convivam com pessoas assim, que eu falei, corta, põe uma barreira, corta, fala, ó, destila o teu veneno pra lá. Aqui eu tô com o sorinho. Entendeu? E canta pra descer essa entidade, porque nem subir. Porque só pode subir uma entidade que é boa. Você já canta pra descer e já despacha. É assim que hoje... Não dá pra perder tempo hoje, gente. Desculpe aí o termo, não dá para perder tempo. Nós não estamos em fase de ficar de dedos. A situação é séria. Está sendo resolvida, afinal de contas, a gente sabe disso. Mas assim, ou as pessoas decidem o que elas querem e elas se posicionam no sentido de, não, peraí, a gente tá aqui é para resolver essa bagaça, então a gente vai resolver essa bagaça aqui. Até se resolver eu estou aqui, é o que ele falou lá. Só vão sair na hora que a vitória chegar. Não é resolver, é a vitória chegar. A vitória da luz, vitória da verdade, vitória da justiça, vitória do povo, da maioria do povo. Porque democraticamente a gente sabe quem a maioria escolheu. Agora, se você não quer, tá beleza. Você pode ficar, né, na coisa do teu... Mas é o que eu falei, não fica contaminando os outros. Não tem nada de bom para falar? Ó, passa um zíper na boca que vai ser bem mais útil. Pelo menos você não vai atrapalhar ninguém, o que já é muito positivo no contexto atual. Agora, sinceramente, eu não sei como é que tem gente que pode estar desanimada diante de tudo que nós estamos assistindo. Se não fosse dar em nada, o homem já tinha mandado todo mundo ir para casa. Se não fosse dar em nada, nós não tínhamos visto um pedacinho do arsenal que é o nosso exército. Os tanques, aqueles containers que provavelmente devem carregar ali dentro algumas poucas toneladas de fertilizante russo. Nós nunca nos interessamos por essas informações. Chegou tanque russo, chegou não sei o que, chegou tanque na casa do caixa-prego. Nossa, porque tem aquele avião que faz isso, o outro não sei o que. Eles já tinham parado? Claro que quem é mais ligado nesses assuntos, sim, mas a população não. Eu mesma nunca tinha visto. Vocês acham que esses tanques saíram todos para desfilar, porque estava tudo enferrujando dentro, né? Dos quartéis. Dia 17 de dezembro, aqui em São Paulo, passou um comboio do Exército, que era uma coisa monstruosa. Marginal Tietê, tá? Marginalzinha Tietê, básica. É super... Todo dia você vê isso passando na Marginal Tietê. Aí você joga isso, mas de quando é? Quem é a fonte? Quando o lixo da informação vem de blog do Zezinho ou da Rede Nojo de televisão, as pessoas não questionam. É outra coisa que enche os pacová da gente.
Então, assim, nós estamos num momento onde nós não temos muitas opções. Aliás, nós já não temos opções já há um bom tempo. É o lado de cá ou o lado de lá. Porque até o muro já foi derrubado e a gente sabe que o muro pertence ao capiroto. Então não dá para a gente acreditar que as coisas realmente não se consolidarão de acordo com o plano divino. Porque quem está sendo relembrado todos os dias, desde que tudo isso começou, e muito mais claramente nesse último dia 24, é Sananda, é o governador da galáxia, é o governador do Brasil. Essa figura de luz extraordinária que nunca nos abandonou. Isso aqui já poderia ter virado farelo, como eu disse, poeira cósmica, purpurina. E não virou, porque seres como ele, Sanat Kumara, intercederam por nós. Por quê? Para chegar agora e tudo ser destruído? Claro que não, gente. Olha para esse planeta, para a abundância, para a beleza, para tudo isso. Olha para a humanidade, para essas pessoas que estão nos enchendo todos os dias de exemplos belíssimos. Eu vi um vídeo de um rapaz que falou assim, ele estava no QG de Brasília no dia 24. Vale a pena lutar pelo Brasil, vale a pena lutar pelo povo brasileiro. Ele mostrando justamente a ceia. Coisa mais linda do mundo, coisa mais linda. Lindo, lindo. E é esse amor, é esse acreditar, é esse compartilhar, é essa cristicidade que está tomando conta desse país e que vai, com toda certeza, reverberar, aliás, já está reverberando para o mundo inteiro. Tá bom, minha gente? Chega de falar, pelo amor de Deus, parece que engoliu uma gralha, minha Nossa Senhora. Percebemos que o amor crístico agora está em nós. Ele voltou para dentro dos nossos corações. Não espere uma volta física. Ele sempre esteve aqui. A gente agora está tomando consciência disso, de que Cristo habita dentro de nós. Tá bom, minha gente? Vou encerrar, porque senão eu vou estourar o tempo aqui. Silvio, mais uma vez, parabéns pela tua inspiração e gratidão por compartilhar conosco palavras que só nos dão a certeza daquilo que a gente já sabe, né, meu querido? Que essa vitória, ela foi traçada nas estrelas, no cosmos, pelos engenheiros siderais, por Deus acima de tudo, mas está sendo escrita por engenheiros e nós, você, eu e tantas pessoas aqui somos os grandes executores deste plano. Que Deus te abençoe, um grande beijo para você, muito, muito, muito obrigada. E a todos vocês que estão aqui, minha gente, a luz venceu em nós. A luz vence todos os dias em nós. É o que eu falei, em cada gesto de amor e bondade que a gente pratica, é Cristo que renasce e se intensifica em nós. Que Ele esteja sempre com todos vocês. Fiquem com Deus, eu volto aí no próximo conteúdo, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.